1 Coríntios, capítulo de número 11. Eu queria te convidar aí para nós lermos a partir do versículo de número 23. 1 Coríntios 11. Ô, Jéssica, traz um vinho, um pão para mim. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, falando, se referindo à ceia do Senhor, né? E que eu antes já lhes havia transmitido. Quer tirar isso aqui? E que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, né, de ter dado graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso para que se lembrem de mim. Então presta atenção, Jesus diz que o símbolo dele não é um pão inteiro, mas é um pão partido. É um pão partido. E nós vamos entender melhor isso aqui. Ele diz: tomem e comam, isto é meu corpo que é entregue por vocês. Uma vida que foi partida, uma vida que foi rasgada. E ele diz: façam isso para se lembrarem de mim. Façam isso em memória de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando, ou seja, estão proclamando, anunciando diz aí o versículo de número 26, né? Porque cada vez que vocês comerem este pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor. Morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que eu venha. Então ele termina dizendo: façam isso até que eu venha. Ele está dando uma ordem. Ele está dando uma ordem dizendo o seguinte: a ceia é um memorial. É algo para não deixar-nos esquecer do que Cristo fez por nós. Então hoje nós estamos aqui para exercer um memorial, aquilo que Cristo fez por nós, para que nós não esqueçamos. E Deus sempre fala conosco acerca, porque há uma tendência natural de nós esquecermos os benefícios do Senhor. O salmista diz, né, no Salmo 116, o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem me dado? Então nós não devemos, o Salmo 103 ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, bendiga o teu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Deus sempre fala isso na palavra, lembrando para nós nunca esquecermos daquilo que Ele fez por nós. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 11, olha só o que diz a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo número 11 ao 14. Deus diz assim: mas vigiem para não esquecer do Senhor. Tome cuidado para vocês nunca esquecerem. O seu Deus
não cumprindo os seus mandamentos, as suas leis e os seus decretos que hoje ordeno a vocês. Tudo que eu falei para vocês, os mandamentos, os decretos, tomem cuidado para vocês não se esquecerem disso. Para que não aconteça que depois de terem comido e de estarem satisfeitos, depois de terem construído belas casas para morar, e depois de multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentem a prata e o ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e venha a esquecer o Senhor. Olha só o que a Bíblia está falando, que se nós não tomarmos cuidado, as bênçãos que Deus nos dá, as bênçãos que Ele nos dá, pode se tornar para nós em maldição. Porque nós ficamos mais apegados à bênção do que o dono da bênção. Deus tem prazer em nos dar tudo isso que Ele acabou de falar. E o que Ele fala é cuidado para que você não passe a adorar as coisas que eu estou te dando. As bênçãos, eu estou te dando bênçãos. Então, há uma tendência natural de você se apegar à bênção e esquecer de mim. E Deus está falando, vigie para que isso não aconteça, para que você não se esqueça de mim. O seu coração fique orgulhoso e venha a esquecer o Senhor, o seu Deus, que libertou vocês da escravidão do Egito. O Deus que tirou vocês do Egito, que tirou com um braço forte, que libertou vocês. Olha a tática de Faraó. Faraó, naquela época, havia uma ideologia abortista. Faraó mandou matar todos os meninos nascidos ali, cometeu infanticídio, foram milhares de crianças mortas. Faraó exigindo que o povo prestasse culto a ele. Faraó exigindo que o povo trabalhasse várias horas por dia e não descansasse, não tirasse tempo para dedicar ao Senhor. Né? E é exatamente isso, o símbolo do Egito. O Egito representa o mundo, o Faraó representa o diabo, e é isso que o diabo quer fazer conosco, de pegar as coisas boas que Deus nos dá e transformar essas coisas em maldição nas nossas vidas. Trabalho é uma bênção, e a Bíblia condena veementemente o preguiçoso, mas o trabalho não pode te roubar o tempo com Deus. O trabalho não pode te consumir, como o Faraó fez com aquele povo aquele dia lá. Vocês vão trabalhar. Ele colocou fardos e fardos, cotas e metas para se baterem, que o povo não tinha que trabalhar absurdamente, de forma que o povo não tinha tempo para prestar culto. E você note que a ordem que Deus deu para Moisés, que depois Moisés passa para Faraó, assim, eu quero que você liberte o meu povo, libere o meu povo, para o meu povo prestar-me culto. É interessante isso, Deus falando para o Faraó, olha, deixa meu povo ir para o meu povo me prestar culto. E essa é uma palavra que impera até nós hoje. Deus quer nos libertar para que nós possamos servi-lo, adorá-lo, prestar culto. Né? Domingo passado até o réu ministrou isso. É a mesma palavra. A palavra adoração é a mesma palavra para serviço, para culto. É a mesma palavra. Então, quando eu adoro, eu estou cultuando, e adoração fala em serviço uns aos outros. Deixa meu povo ir para o meu povo prestar culto. No versículo de número 19, aí, Deuteronômio, né, nós lemos até o 14. No versículo 19 ele fala: mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, se seguirem outros deuses, servindo a eles e adorando-os, asseguro-lhes hoje que vocês certamente morrerão. Vocês certamente morrerão. Então Deus sempre falando, advertindo o povo, para que o povo dele não esquecesse do que ele fez. E a ceia é um memorial. Memorial é um monumento que você deixa ali para que as pessoas, né, pode ser uma obra
de arquitetura ou não. É um monumento que você deixa, que você faz, para que todas as vezes que você olhar para ele, você lembrar do que aquilo, por que aquilo aconteceu. Por que aquilo aconteceu? Quando Deus estabeleceu a Páscoa para o povo hebreu, e ele falou assim, os seus filhos foram sentar à mesa e comer da Páscoa, e os seus filhos perguntaram assim, por que nós estamos comendo isso? Qual é o propósito disso? Aí Deus fala assim, você vai falar para os seus filhos que você está comendo. Aí você vai contar para ele a história, quando vocês eram escravos no Egito, que vocês foram libertos. Da mesma forma, quando os nossos filhos verem nós comermos isso aqui, perguntarem, papai, mamãe, por que nós estamos comendo isso aqui? Porque hoje na igreja tem isso. E você tem que ensinar seus filhos que isso aqui, um pão partido, fala da nossa libertação. Um pão partido fala da nossa salvação. Um pão partido fala do nosso resgate. Um pão partido fala da nossa redenção, do perdão dos nossos pecados, do sangue derramado na cruz, fala da vida eterna, fala da vida com Deus, fala da cidade santa, da Nova Jerusalém. Está tudo representado nesse pão. O pão, ele é um memorial. Ele é um memorial. E aqui nós, no Brasil, nós temos muita dificuldade com memoriais. O Brasil não é um país de memorial. E Goiânia talvez ainda mais. Goiânia ainda é. Quais memoriais nós temos aqui? Nós temos ali a estátua do Bandeirante, na Avenida Anhanguera com a Avenida Goiás, que não é uma coisa relevante, é uma coisa, um memorialzinho. E quando você está falando de um memorial, você não está falando de um anjo. Esse é um problema. Mas você está falando de um feito que um homem fez em uma determinada época. Por pior que sejam os problemas que Bartolomeu Bueno da Silva fez, mas ele é o cara que desbravou isso aqui, ué. Ele é o cara que trouxe a civilização para cá. Então, o memorial para lembrar que isso aqui foi conquistado, foi implantado por aquele homem. Ah, mas o Bartolomeu Bueno era isso aqui, irmão, não interessa. Nós estamos falando do que ele fez, nós estamos aqui por conta do que esse homem fez. E é isso que importa. O memorial você faz para poder lembrar, né? Tem pessoas que acham que só deve ter memorial anjo. Há pouco tempo atrás o Pelé morreu. E eu tinha guardado muito tempo um vídeo dos melhores momentos do Pelé nas Copas de 58, de 62, de 66, de 70. Das 4 o Brasil ganhou 3, né? E postei esse vídeo. Uma pessoa falou, pastor, me admiro, o senhor, pastor, postar um vídeo de um homem desse, um mau caráter, teve uma filha fora do casamento e não assumiu a filha. Meu irmão, não estou falando disso. Davi também teve filho fora do casamento. E aí o que? Nós vamos desonrar Davi? Fala mal de Davi para você ver o que as advertências na Bíblia. A Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. Nós não temos a cultura de memorial. Só para você ter noção, a Europa tem muito esse conceito, os Estados Unidos têm demais esse conceito. Lá em Washington, D.C., você tem, numa mesma linha, né, um grande jardim de mais ou menos 3 quilômetros. Você tem o Capitólio na frente, anda um pouco na frente do Capitólio, você tem um memorial de George Washington, né, que é um obelisco, porque ele era maçom. E tem lá o obelisco ali, naquele lugar onde Martin Luther King fez o discurso lá, daquele grande discurso, I Have Dream. Você depois tem um outro memorial da Segunda Guerra Mundial, e na frente você tem um memorial de Abraham Lincoln, tudo assim, em linha, você fica reto assim, se você está no memorial de Abraham Lincoln, você olha, você vê todos os memoriais. E à direita, para quem está no memorial, você tem mais um outro memorial do George Washington, uma da Eleanor Roosevelt, e você tem um outro monumento, Martin Luther King. É um povo que valoriza o seu memorial.
não é da nossa cultura valorizar o memorial. E talvez seja por isso que nós temos grande dificuldade em honrar e valorizar o que Cristo fez por nós, a ceia. E a Bíblia está nos falando, o pão partido é um memorial, que nunca deve ser esquecido, nunca deve deixar de ser celebrado, e que deve ser tratado com devida honra. Quando eu olhar para esse pão partido, esse pão, apesar de ser um pão que a gente pode comer no café da manhã, no lanche da tarde, todos os dias, mas nesse momento aqui ele é outra coisa. Ele fala da morte, ele fala do sangue, ele fala da vida, ele fala da salvação, ele fala da redenção, ele fala do perdão dos pecados, ele fala da vida de Deus, ele fala da cidade santa, na Nova Jerusalém, ele fala de tudo aquilo que Cristo fez por nós, ele fala de Cristo crucificado, do sangue que foi derramado, ele fala de tudo aquilo que é a nossa essência, a salvação. Está tudo embutido aqui. Então, por isso que ele diz aqui, olha, façam isso em memória de mim. Ele não está falando, por favor, se der, ele está dando uma ordem. A colocação aqui está no imperativo, façam isso. Em memória de mim. E ele continua dizendo, aí, no versículo 27, portanto, se alguém comer esse pão e beber o cálice, desse cálice do Senhor, de maneira indigna, preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor, de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Presta atenção, isso aqui é muito sério. Ele está falando assim, olha, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor, de forma indigna, de maneira indigna, é culpado de pecado, está pecando. E o que é comer esse pão de maneira indigna? É você não discernir o que você está fazendo. É você não discernir tudo isso que eu acabei de falar para você. O que isso aqui representa? Você tratar isso aqui como comum. Isso aqui não é comum. O que é profanar? É você tratar o sagrado de forma chula, de forma comum. Isso é profanar. É você menosprezar, é você desrespeitar, é você tratar as coisas com desprezo, com irreverência, com indiferença, com displicência, com negligência. É você não dar isso aqui o valor devido. De forma que, quando eu como esse pão sem a devida honra do que isso aqui representa, que isso aqui eu estou honrando a morte de Cristo, o que Cristo fez por nós. E tratar com desprezo é eu desprezar, presta atenção, é eu desprezar tudo aquilo que Cristo fez lá na cruz. Quando eu desprezo a ceia, eu estou desprezando a obra de Cristo. Eu estou tratando a obra de Cristo como comum, como se a morte de Cristo fosse igual a morte de Tiradentes, fosse um Marte, fosse uma pessoa qualquer, como Mahatma Gandhi, que morreu por uma causa, Martin Luther King, que morreu por uma causa. Cristo não morreu por uma causa, Cristo não morreu por uma ideologia, Cristo morreu para nos comprar para Deus. E você começa aqui sem discernir que o valor disso, a honra que você tem que dar a tudo isso é tratar com desprezo tudo aquilo que Cristo fez. E aí a Bíblia diz, você é culpado de pecado. É culpado de pecado. E tanto eu menosprezar comendo e eu menosprezar não comendo. É eu tratar, e como é que é menosprezar não comendo? Hoje é a reunião da ceia, é o dia que eu vou participar, que eu vou celebrar. Ah, mas eu estou indisposto.
ou eu estou indisposta? Estou cansada, está chovendo, vou fazer caminhada, vou fazer meu passeio de moto, vou fazer meu passeio de bike, vou aproveitar a folga, vou limpar a casa. Você tem consciência de que é a ceia, que os seus irmãos estão reunidos, e você troca isso por essas coisas e outras tantas mais. O que você está fazendo? Você está desprezando a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo. E você é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Isso é pecado. E não é um pecado, você comumzinho, uma mentirinha. Você é culpado de cometer pecado, de agredir, de profanar o corpo e o sangue. A obra de Cristo no Calvário. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Eu estou indisposta. É você tratar com desprezo. Outra coisa que ele vai dizer aqui, vamos continuar. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice. Então, eu devo examinar, porque é um dia de reflexão. É um dia que eu vou fazer um balanço da minha vida, se realmente eu estou vivendo uma vida digna. Se realmente eu estou sendo um bom esposo, se eu estou sendo um bom pai, se eu estou sendo um bom pastor, se eu estou sendo um bom filho, filha, se eu realmente, a vida que eu estou vivendo condiz com o que está aqui. Se realmente eu amo a obra de Cristo, que eu entendo a necessidade da graça, não é que eu vou fazer por merecer, é eu fazer porque eu fui salvo, é reconhecer a obra de Deus, a graça de Deus em mim, e por isso eu quero servi-lo, eu quero adorá-lo, eu quero prestar a Ele culto. É disso que nós estamos falando. É o momento de eu avaliar realmente, de eu pedir perdão, de eu me reconciliar. Não dá para eu prestar culto em pecado. Em que circunstância? Uma vez, um amigo meu que é pastor confessou um pecado para mim. Sempre eu estou aconselhando alguns pastores, né, que procura-nos para poder compartilhar as suas lutas. E uma vez um deles falou para mim o seguinte: domingo antes da ceia do culto lá, ele e a esposa tiveram uma discussão seríssima. Tiveram uma discussão muito séria. E eles, chegou na hora de ir para o culto, os dois foram para o culto, entraram no carro, ele bateu a porta, nervoso, e ela sentada ao lado dele. E ele não conversou com ela em momento algum, todo fechado, emburrado, grilado, até chegar no estacionamento da igreja. Ele chegou no estacionamento da igreja, a hora que eles desceram do carro, ele já pegou na mão dela. E ela já achou estranho, mas o cara estava cuspindo marimbondo agora há pouco. E aí, ô irmão, a paz do Senhor, minha irmã. E aí, Deus te abençoe, glória a Deus. A mulher olhou para a cara dele assim, ele viu, fez de conta que não era com ele. Entrar na igreja. Entrou na igreja lá, e ele pegou e ajoelhou. Deus, tal. E ela de pé olhando para ele. E ele lá, levantou. Começaram o louvor. E ele cantando lá, hinos de louvor e adoração a Deus. E ela olhando para ele. E ele, o que foi? Ela falou para ele: como é que você consegue?
Como é que você consegue ser tão hipócrita desse jeito? Eu sou sua esposa. Nós conversamos tantas coisas ali, você me ofendeu. E você chega na igreja, você trata tudo como se não tivesse acontecido nada. Você levanta essas mãos e fica aqui adorando, cantando. Isso é o culto acontecendo. E ela descarregando ele. Isso é uma ofensa, isso é um desrespeito, isso é hipocrisia, isso é mentira. Que religião é essa que você está servindo? E ele disse que ficou tão irado com ela, assim, tão irado, mas ela estava certa. É duro, né, quando a mulher está certa, né? Isso, né? Não é comum, mas acontece, né? E aí, a Heloísa fala que eu sou machista, né? E aí, ela pegou e ele pegou e falou assim, aí ele caiu a ficha. Ainda bem que ele é um homem de Deus também, né? Ele entendeu, falou, meu Deus, é isso mesmo, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? E ele chegou para ela naquele momento lá e pediu perdão, se humilhou, reconciliou com ela ali mesmo. Porque se ela não tivesse falado isso, ele ia tomar a ceia naquela condição. Foi o que ela falou. Você vai tomar a ceia sem reconciliar comigo? Você vai tomar a ceia? Porque ela tinha, na verdade os dois tinham, né? Só que a hipocrisia às vezes te cega, né? Não, sempre vai te cegar. E aí, ele, então, num culto acontecendo, ele abraçou ela, reconciliou, chorou lá com ela, pediu perdão, reconciliaram. Porque é exatamente isso. O que é eu tomar a ceia indignamente? É eu fazer isso, irmão, também. É eu estar com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Aí eu falo, não vou tomar a ceia hoje não, porque meu coração, eu estou cheio de ódio. Irmão, não é isso. Aí você não toma, você peca. Então o que eu devo fazer? Reconcilia com o seu irmão. Libera perdão, libera graça. Ah, mas é isso mesmo, irmão. Jesus falou, se você está com um problema com seu irmão, não traga a sua oferta para mim, não vem falar comigo enquanto você está com um problema com seu irmão. E a Bíblia diz principalmente briga de casal, né? Lá em Pedro 3 fala que quando um casal briga, e ele está falando com um homem ali, para reconciliar urgente com a mulher, porque Deus não ouvirá a oração dele enquanto ele não reconciliar com a esposa. Tanto que para os homens é bem mais difícil, né? Deus fala, ó, o negócio é o seguinte, você vai lá e reconcilia sua mulher, e enquanto você não resolve com ela, você não fala comigo. Pedro fala que as nossas orações não são ouvidas, estão bloqueadas, está tudo travado, enquanto eu não reconcilio. E tem gente que faz o quê? Que nessa condição toma ceia, ou nessa condição resolve não tomar. E eu não sei qual que é pior, porque os dois vai cometer o crime, né? O pecado não, mudou aqui, né? Foi o versículo anterior, de pecar contra o sangue de Cristo. Então, mas pode deixar aqui. Pronto, parei. Culpado contra o corpo de Cristo. Amém? O próximo versículo é o que nós estamos falando, né? Então, nós temos que comer isso aqui dignamente, honrando o Senhor. Isso aqui fala da fé cristã, isso aqui fala de tudo que nós somos, da nossa essência, da nossa vida. Então eu não posso tratar isso aqui como comum, eu não posso tratar isso aqui com desprezo, eu não posso tratar isso aqui de qualquer forma. Eu não posso agir assim. E ele continua dizendo, versículo de número 29, ele diz assim, é por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice, porque se ele come o pão e bebe do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento, né, o juízo de Deus sobre a sua própria vida. Você tem que ter a consciência de o que isso aqui significa. Você tem que compartilhar com seus filhos o que isso aqui significa. Você não pode ser ignorante nisso, tratar que isso aqui fui na igreja comer um pão e bebi um suco de uva. Não é isso. Irmão, não é a questão apenas do pão, é o que o pão representa. É não apenas nutrir
do pão do Senhor, né, mas comer o pão que é o Senhor, porque embutido aqui dentro, né, nesse memorial, a Bíblia fala que aqui dentro, de forma mística, isso aqui é um pão comum, né, um pão feito na padaria, não, esse aqui é artesanal, né, mas é um pão comum. Mas a partir do momento que nós oramos e consagramos, esse pão passa a representar o corpo de Cristo, a vida de Deus. E quando eu como, eu estou cumprindo aquilo que Cristo falou. Aquele quem não come do meu pão e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Porque quando eu tomo o pão e bebo o cálice do Senhor, entendendo que o que isso aqui representa, honrando o Senhor, Ele promete que a vida dele estará ali. E nós vamos ser participantes da bênção, né? Da bênção do Senhor, de tudo aquilo que o sangue de Cristo, a morte de Cristo nos proporcionou. Quando eu como isso aqui com desprezo, é o que diz o versículo 30, por isso é que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns já até morreram. Isso aqui pode ser fisicamente, as pessoas são cometidas de enfermidades, de doenças. Está falando que Deus pode matar. Deus pode matar. Se você tratar com desprezo, né? Eu acho que o maior exemplo disso é o exemplo de Nadab e Abiú na Bíblia. Nadab, a Bíblia falou, todas as vezes que vocês forem pegar fogo, pegue fogo do altar. Porque o fogo do altar foi Deus que acendeu. Né? Deus acendeu o fogo e falou, agora vocês vão manter esse fogo continuamente. As brasas são santas, porque o fogo é meu. Nadab e Abiú um dia falou, não quero pegar aquela brasa não, vou pegar da comum aqui. Aí a Bíblia fala de fogo estranho, ele apresentou fogo estranho, um fogo que não nasceu de Deus, algo que nasceu da ignorância, do desrespeito, da negligência deles. E a Bíblia fala que Deus matou Nadab e Abiú porque eles ofereceram ao Senhor fogo estranho, ou seja, eles trataram com menosprezo o fogo do Senhor, a obra do Senhor. E o que aconteceu com eles? Morreram. Eles eram filhos do sacerdote Arão. Quando Arão viu os seus filhos mortos, Arão foi chorar. Deus falou, não chora. Seus filhos pecaram severamente, eles profanaram o sacrifício. Profanaram. Se você chorar, você está compactuando com eles, e aí eu te mato também. Engole o choro. E Arão teve que sepultar seus filhos sem derramar uma lágrima, entendendo o pecado gravíssimo que eles cometeram de pegar aquilo que é santo e transformar em comum. Então, irmão, isso aqui é santo. Não há nada que justifique você não participar disso aqui uma vez por mês. Não pode de manhã, vem à noite, não pode à noite, vem de manhã. A não ser, irmão, caso, claro, que ultra excepcionais. Nem doença, porque a Bíblia promete cura para os que comerem isso aqui. Então, tanto fraqueza, doença e morte, pode ser tanto físico como espiritual. Pessoas que esfriam da fé, abandonam a fé, morreram, né, saíram, estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque tratou com desprezo as coisas de Deus. Em versículo 31 ele encerra dizendo o seguinte: entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo. Então a Bíblia fala que se você realmente é filho de Deus, e você tratar as coisas assim, Deus vai te punir. E vai te punir porque Ele é seu pai. Como um pai disciplina um filho que está fazendo coisas erradas, Ele vai disciplinar você. Então, irmãos, quantas vezes, né, eu tenho aí mais de 30 anos de pastor. Quantas vezes pessoas estavam doentes, comeram da ceia do Senhor e ficaram curados. Ficaram curados, crendo, porque a Bíblia fala que nesse sacrifício, né, nós somos participantes da bênção, de toda a bênção quando comemos dignamente. A Bíblia fala que
Cristo levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, com essa consciência de que isso aqui representa, a vida de Deus está aqui. A Igreja Católica até exagera nisso aqui, eles têm uma doutrina chamada transubstanciação, que eles falam que depois que ora, isso aqui nós estamos comendo a carne verdadeiramente, né? Eles até exageram, não é isso que a Bíblia diz, mas é um memorial, é a parte subjetiva, invisível. A vida de Cristo está da forma como você honra a Deus, como você trata isso aqui, com honra. Então, no dia da ceia, nada é mais importante do que ceiar, honrar e adorar a Deus. Amém?